Missa Afro-Brasileira de Batuque e Acalanto, de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Aspectos históricos, musicais e relato de experiência de gravação. Este trabalho tem como autores Ângelo José Fernandes, Endrio Aleixo Marinho e Leandro Augusto Cavini. Trata-se de um trabalho sobre a Missa Afro-Brasileira de Batuque e Acalanto do compositor mineiro Carlos Alberto Pinto Fonseca. Inicialmente apresentaremos breves aspectos históricos da vida do compositor que envolvem a composição desta obra. Na sequência, apontamos características textuais e musicais centrais, como síntese de uma ampla análise realizada. Por fim, o trabalho apresenta um relato reflexivo a respeito da preparação do coro contemporâneo de Campinas para a gravação da obra em CD. Carlos Alberto Pinto Fonseca nasceu em 1933 na cidade de Belo Horizonte e faleceu aos 72 anos no ano de 2006. O maestro-compositor deixou um significativo número de peças corais de considerável qualidade artística, incluindo composições originais para coro a capela, coro de vozes iguais e coro infantil, além de arranjos para as mesmas formações. Ele se tornou uma referência para a música coral brasileira, não somente por suas composições, mas sobretudo por sua atividade como regente à frente do Ars Nova, coral da UFMG. Sob sua regência, este grupo conquistou reconhecimento internacional por seu alto nível técnico e artístico, e principalmente por sua preocupação constante em divulgar a música brasileira. O maestro fez de sua prática à frente do Ars Nova sua atividade profissional mais constante e sua mais fértil fonte de inspiração para a composição. Sua atuação como regente foi por mais de 40 anos à frente do coro mencionado, sem dúvida um fator determinante em sua produção musical. Dentre os fatos importantes de sua vida, devemos destacar aqui que no ano de 1956, Carlos Alberto Pinto Fonseca se mudou para a Bahia. Lá ele teve contato com a cultura afro-brasileira, desenvolvendo um intenso interesse por ela. Esse fato resultou na composição de diversas obras que exploram seus ritmos e sua religiosidade. A Missa Afro-Brasileira é um fruto desta influência. Em 1970, movido pelo profundo desejo de valorização da cultura brasileira e sentindo-se inspirado pelo discurso do Papa João XXIII, que por ocasião do Concílio Vaticano II sugeriu aos compositores de todo o mundo que utilizassem elementos populares e folclóricos de seus países na escrita de música sacra, Carlos Alberto iniciou a composição da missa, para a qual juntou os textos da liturgia católica romana com elementos da música popular e folclórica. Assim, em 1971, foi concluída a Missa Afro-Brasileira de Batuque e Acalanto. Segundo o compositor, o termo batuque representa o ritmo e a sua percussividade, oriundos da cultura africana, enquanto o acalanto se refere basicamente às canções brasileiras de ninar, além das canções de roda. Entretanto, no decorrer da missa, é possível identificar diversos elementos que revelam outras influências além dessas citadas. Alguns dos elementos presentes são a marcha rancho, o samba-canção, o maracatu, o canto de aboio, além de melodias populares do folclore brasileiro. Dentre as principais características musicais e textuais da obra, merecem destaque: 1. O tratamento do texto. A Missa Afro-Brasileira tem a estrutura completa da Missa Católica Romana, com seus textos das partes fixas, Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Uma de suas características principais é a utilização do texto litúrgico em latim conjuntamente com o português, tratado de maneira alternada ou por sobreposição. O compositor utilizou-se dos dois idiomas por questões fonéticas. Em entrevista, ele revelou que, no seu entendimento, o latim e o português possuíam características fonéticas distintas, sendo o latim uma língua mais percussiva e, por tal razão, mais apropriada para as estruturas mais rítmicas, e o português de articulação mais branda, adequado às partes mais melodiosas.
Além do tratamento não usual dado ao texto na missa afro-brasileira, outra característica marcante na estrutura da obra é a ampla utilização de motivos melódicos e motivos rítmicos que criam conexões entre seus movimentos, estabelecendo unidade e coerência. Os motivos são utilizados de diferentes maneiras ao longo da missa. Há um motivo condutor, chamado pelo compositor de leitmotiv, que tem uma função unificadora e é recorrente em toda a obra, sofrendo apenas pequenas variações e modificações. Há também motivos melódico-rítmicos explorados ao longo de toda a missa, caracterizando determinadas seções. Esses motivos também possuem função unificadora, paralelamente ao motivo condutor, dando uma maior coerência à missa toda. São repetidos, criando uma inter-relação entre trechos diferentes. Em terceiro, há motivos melódicos específicos apresentados com menor frequência, em geral uma única vez em toda a obra, associados às melodias folclóricas que incorporam, com a função de caracterizar determinados trechos. E motivos de acompanhamento, utilizados para a estruturação de todo o acompanhamento da missa, consistindo em simples repetições rítmicas e adaptações à harmonia. Na missa, esses motivos apresentam, de forma geral, características rítmicas e, em alguns casos, melódicas. Em toda a obra nacionalista de Carlos Alberto Pinto Fonseca, o ritmo tem papel de destaque. Na missa, ele é explorado nos trechos chamados de batuque, caracterizados justamente por sua essência mais percussiva, responsável por criar texturas de complexidade rítmica, verificada na formação de algumas células rítmicas e na sua combinação. Observa-se ao longo da obra o uso de ritmos pontuados, síncopas, contratempos, acentuações em partes fracas do tempo ou em tempos fracos e uma grande quantidade de células rítmicas construídas a partir da subdivisão do tempo em 4 partes. De maneira geral, na escrita coral, o tratamento textural dado às vozes costuma ser um aspecto digno de nota, sobretudo no repertório dos séculos XX e XXI. Na missa afro-brasileira, há grande variedade de texturas: monodia, homofonia, melodia acompanhada, semicontraponto e a predominância do contraponto, em especial o contraponto imitativo. A monodia é utilizada em um trecho específico durante o Glória, baseada no canto de aboio, que é um tipo de canto utilizado no ambiente rural, por meio da qual os vaqueiros conduzem suas boiadas. Consiste em melodias ritmicamente livres, em geral improvisadas, e que priorizam o prolongamento de determinadas vogais. A homofonia é tratada por Carlos Alberto basicamente de 2 maneiras: trechos em uníssono e trechos a 4 ou mais vozes. O contraponto, por sua vez, é o recurso composicional mais utilizado em toda a obra. Carlos Alberto faz uso da escrita contrapontística de 2 maneiras: pelo contraponto imitativo, em que as entradas de cada voz se dão por meio da imitação de algum motivo, e 2, pelo contraponto livre, em que uma das vozes, seja solista ou do coro, é portadora de uma melodia principal, acompanhada pelas demais. Ao longo de toda a missa, há muitos trechos de melodia acompanhada. Uma das maneiras utilizadas por Carlos Alberto para construir o acompanhamento é a utilização do semicontraponto. Nesses trechos, há uma independência melódica entre as vozes. Em geral, uma delas realiza a melodia principal, enquanto as demais se encarregam do acompanhamento por meio de motivos que podemos classificar como motivos de acompanhamento. Outra característica importante é o material melódico harmônico utilizado pelo compositor. Carlos Alberto fez um amplo uso de escalas tonais, escalas modais, pentatônicas e octatônicas, além de acordes tonais, maiores, menores, diminutos e aumentados, segundais, quartais e acordes mistos. Apresento brevemente alguns exemplos musicais. Neste primeiro exemplo, há uma exposição do motivo melódico condutor de toda a obra na linha do primeiro soprano.
Neste exemplo 2, é apresentado na linha do baixo solista o motivo melódico do Christe eleison, que vai ser utilizado em outros momentos da missa. Neste exemplo 3, a partir do Andante sostenuto, compasso 66, há uma apresentação do motivo melódico da canção Nesta Rua, que é utilizado em um trecho do Glória. Aqui no exemplo 4, os tenores e os baixos realizam um motivo de acompanhamento que caracteriza a marcha rancho. No exemplo 5, há uma monodia, um canto de aboio realizado pelo tenor solista. O exemplo 6 ilustra um trecho homofônico no E Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade. Há uma melodia na linha do primeiro soprano, acompanhada homofonicamente pelas outras vozes. Este exemplo 7 é um dos vários exemplos de contraponto imitativo que acontecem ao longo de toda a obra. Neste caso, no Amém do Credo, o motivo imitado é apresentado pelo baixo 2, seguido pelo baixo 1, pelo tenor 2 e, na sequência, o tenor 1, contraltos, soprano 2 e soprano 1. O exemplo 8 ilustra um contraponto livre. Há uma melodia na linha de soprano acompanhada de maneira contrapontística pelas demais vozes. Aqui no exemplo 9, há uma melodia acompanhada de maneira semi-contrapontística. A linha de soprano apresenta a melodia com um contracanto na linha de contralto. Tenores e baixos realizam motivos de acompanhamento. Neste exemplo 10, a melodia acompanhada é tratada de outra maneira. O tenor solista tem a melodia e o coro realiza o acompanhamento de maneira homofônica. Tendo sido um dos 4 contemplados pelo edital PROAC número 25 de 2018, assumimos o desafio de dirigir a gravação da Missa Afro-Brasileira e outras obras para a coro a capela de Carlos Alberto Pinto Fonseca, no CD intitulado De Batuque e Acalanto, Missa Afro-Brasileira e outras obras sacras de Carlos Alberto Pinto Fonseca, à frente do Coro Contemporâneo de Campinas. Os ensaios começaram ao longo do segundo semestre de 2018 e a gravação foi concluída em janeiro de 2019. Os concertos de lançamento aconteceram nos meses de maio e junho. Nosso maior desafio foi a administração e a construção da sonoridade do coro, uma vez que a Missa Afro-Brasileira foi composta para o Ars Nova Coral da UFMG e sua sonoridade peculiar, que em geral contava com 40 vozes tecnicamente consolidadas e flexíveis. Buscamos uma qualidade sonora que ao mesmo tempo fosse adequada à execução de música a capela e respeitasse a personalidade vocal de nossos cantores, na maioria estudantes de canto lírico. Para criar uma mistura mais homogênea das vozes, realizamos um trabalho de uniformidade vocálica juntamente com a afinação. Assim, alcançamos uma sonoridade adequada à obra. Contudo, a afinação ficou comprometida em alguns trechos em função da utilização de uma pressão subglótica maior que a necessária por parte dos cantores. Por vezes, nos fortes, o som ficou levemente gritado. Esses problemas poderiam ter sido facilmente resolvidos por meio de uma emissão vocal que privilegiasse menor pressão subglótica e um contato mais suave das pregas vocais. Apesar do uso dessa pressão subglótica maior em alguns trechos, principalmente nos fortes, as indicações específicas de dinâmica que constam da partitura foram realizadas com êxito. Por fim, as frases musicais foram trabalhadas com a ideia de condução, desde o ponto de partida até o seu ponto culminante, por meio de um leve crescendo, e na sequência um decrescendo até sua finalização, sempre atentando para a prosódia, de modo a evitar acentuações incoerentes. Os desvios prosódicos foram trabalhados de modo a manter a acentuação natural do texto, procedimento que cria certa ginga típica da música nacionalista brasileira.
A oportunidade de gravar essa obra foi dos pontos mais altos da trajetória do coro contemporâneo de Campinas, por seu alto valor estético, pelos desafios técnicos e interpretativos impostos ao regente e aos cantores e, sobretudo, por se tratar de uma obra genuinamente brasileira, composta originalmente para coro.